Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Mateus, no capítulo 7, versos 15 e 16. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 1:9. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais, com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3, versos 14 e 15. A seguir, a lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao Ruas EBD com estudo bíblico da lição 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos da Escola Bíblica Dominical neste primeiro trimestre de 2025, com essa temática em defesa da fé, combatendo as heresias que se apresentam com uma nova aparência. Comentarista pastor Ezequias Soares. Pela graça de Deus, sou o presbítero Idailton Ruas, membro e professor na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E juntos caminharemos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical. E gratidão a todos os inscritos neste canal e nas redes sociais, @ruasebd. Obrigado pelo seu apoio, seu like e comentários, bem como as vossas orações nesse projeto. Lembrando aos nossos irmãos e professores que os slides e esboço desta aula estão disponíveis gratuitamente em PDF e PowerPoint. Os links estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Baixe gratuitamente para melhor organização, exposição e aproveitamento da sua aula. Para demais subsídios e atualizações diárias, siga-nos no Instagram, página do Facebook e no grupo de estudos EBD no WhatsApp. Estudos Bíblicos @ruasebd. Acesse, siga-nos e venha interagir conosco. Muito obrigado. Na aula anterior, estudamos a lição de número 13. As promessas de Deus são infalíveis, concluindo todo o trimestre, o quarto trimestre de 2024, que muito nos abençoou, que falou sobre as promessas de Deus. Estas lições do trimestre anterior estão disponíveis na playlist deste canal, caso não tenha assistido. E nessa feita, estudaremos a lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Primeiro trimestre de 2025. Esta lição será estudada presencialmente no próximo domingo, dia 5 de janeiro de 2025. E gravamos a lição com antecedência para que os nossos ouvintes, irmãos, alunos, professores, coordenadores e obreiros estudem conosco e se atualizem dos assuntos da lição para a aula presencial aí na sua igreja. Como já dizia o saudoso mestre e pastor Antônio Gilberto, que a Escola Bíblica Dominical, em sua plena atividade, é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na
casa do Senhor. Glória a Deus. Vamos à introdução da lição de número 1, que diz: neste trimestre estudaremos sobre as heresias e seitas que assolaram a igreja primitiva. Tais heresias assumiram uma nova roupagem no contexto da igreja da atualidade. E nós estamos percebendo algumas mudanças narrativas do dito bastidores do evangelho gospel, bem como daqueles evangélicos progressistas que tentam distorcer a sã doutrina, a verdade pura e ilibada que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Dentre desses malefícios, é papel da igreja refutar os falsos ensinamentos e combater qualquer tentativa de minar, de assolar a fé cristã. Pois as heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem, manipulam os principais pontos da doutrina cristã e confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma nova aparência, com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e os primeiros cristãos. E nós, a igreja da atualidade, devemos também batalhar e fazer a defesa da nossa fé. No entanto, o presente trimestre, junto com as demais lições, tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-nos a reconhecer de longe as heresias e nos municiar com a palavra da verdade, com a Bíblia Sagrada, para batalhar, fazer defesa da fé. Esta fé que uma vez foi dada a todos os santos. Glória a Deus. A palavra-chave desta lição é heresia. E heresia é a doutrina oposta aos ensinamentos divinos e que tende a promover divisões, facções. A palavra equivale a heresia, é traduzida por seita e também citada em Atos 5 e 17, 15 e 24 e 24 e 5, onde que alguns também naquele tempo nos chamaram a seita do Nazareno, referindo-se a Cristo. Todavia, a palavra seita é usada para designar religiões heterodoxas ou espúrias. É uma palavra já bem desgastada, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Todavia, heresias, seitas são grupos que surgiram de uma religião principal e seguem as normas de seus líderes ou fundadores e cujos ensinos divergem da Bíblia nos principais pontos da fé cristã, que veremos a seguir no decorrer desta lição. Entretanto, veremos heresia em sua etimologia, na origem da palavra. O historiador Flávio Joséfo e muitos outros escritores antigos usaram a palavra aireses com o sentido de escola de pensamento, doutrina ou religião, sem conotação pejorativa. O verbo grego haireo, de onde vem o substantivo em foco, significa escolher, escolha. Na literatura clássica tem o sentido de escolha filosófica ou política. Todavia, no Novo Testamento traz essa palavra com o sentido de divisão,
dissensão e facção, pois lemos em 1 Coríntios 11 e 19 que diz assim: é até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. E a versão Almeida atualizada traduziu por partido, a NVI por divergências e a tradução brasileira por facção. Contudo, a mesma palavra aparece em Gálatas 5:20, sendo traduzida por dissensão. Convém salientar que a palavra grega para heresias em o Novo Testamento é a mesma para seitas. Haireses, o termo herege que aparece em Tito 3:10, heretikos, é o adjetivo que vem do referido substantivo grego. O sentido do erro doutrinário como heresia no campo teológico que nós conhecemos hoje aparece pela primeira vez em 2 Pedro 2:1, que diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si a repentina destruição. 2 Pedro 2:1. As heresias afetam os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ao homem, à natureza, o pecado, a salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja e às escrituras sagradas. É o que nós estudaremos de forma apologética a partir da lição 2. Veremos. Lição 2, somos cristãos. Lição 3, a encarnação do Verbo. Lição 4, Deus é triuno. Lição 5, Jesus é Deus. Lição 6, o Filho é igual com o Pai. Lição 7, as naturezas humanas e divina de Jesus. Lição 8, Jesus viveu a experiência humana. Lição 9, quem é o Espírito Santo? Lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Lição 11, a salvação não é obra humana. Lição 12, a igreja tem uma natureza organizacional. E, por fim, a lição 13, concluindo todo o primeiro trimestre, perseverando na fé em Cristo. Glória a Deus. Os objetivos desta primeira lição é identificar as heresias que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias e, segundo, apresentar o conceito de apologética cristã. Terceiro, definir o que são heresias. O texto áureo desta primeira lição nos diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, a fazer defesa da fé que uma vez foi dada a todos os santos. Judas, versículo 3. Parece que Judas queria afirmar que pretendia escrever-lhes uma palavra de consolo, de conforto espiritual, ou ainda uma palavra que lhes traria uma maior convicção quanto à salvação em Jesus Cristo. Mas depois de haver estado a par da verdadeira realidade no contexto daqueles irmãos e as heresias vigentes, naquele momento ele foi forçado a escrever-lhes uma palavra de exortação, de fundamentação da fé, de despertamento.
É o tema de Judas, versículo 3, 4 e assim por diante. A defesa da fé que uma vez foi dada a todos os santos. Veja o verso 4 de Judas. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina cristã. Atualmente, falsos mestres têm surgido e alegado que os tempos mudaram e que a igreja deve atualizar a mensagem que prega. Na contramão desse tipo de pensamento, que parece inofensivo, o apóstolo Paulo exortou aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e verso 15, da seguinte forma: assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Aleluia. A palavra do apóstolo endossava a necessidade dos Tessalonicenses não se moverem da esperança eterna para a qual foram chamados. Da mesma forma como a Igreja de Cristo, não podemos abandonar os princípios e valores da palavra de Deus que recebemos dos nossos pastores e discipuladores. E não pode ser colocado outro fundamento do qual já foi posto, que é Jesus Cristo. Por isso devemos rejeitar qualquer tentativa de mudança e assegurar a nossa firmeza na sã doutrina, na palavra de Deus. Aleluia. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está distribuída em 3 textos para nós estudarmos no decorrer dessa lição. Primeiro texto, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versos 28 ao 30, que diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 1 de Pedro 3, 15 e 16 nos diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. O último texto da leitura bíblica em classe está em 2 de Pedro 2, versos 1 ao 3, que diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição,
e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Aleluia. Por fim, estamos vivendo tempos trabalhosos, dias difíceis de contínuos ataques à sã doutrina, e nós, como embaixadores de Cristo nesse mundo, devemos trabalhar para defender a ortodoxia bíblica e a fé que uma vez foi dada a todos os santos. Nesta lição introdutória, estudaremos sobre as heresias que ameaçam a unidade da igreja. A seguir, o primeiro tópico da lição, as ameaças dos lobos vorazes. É rapidinho, não saia daí, logo após a vinheta. O primeiro tópico, as ameaças dos lobos vorazes, se divide em 3 subtópicos que são, primeiro, os cuidados pastorais, Atos 20 e 28. Segundo, depois da minha partida, versículo 29. E terceiro, a origem dos falsos mestres, versículo 30. Os ataques externos à fé cristã, ela é perceptível e até noticiada. Perseguição, prisão de cristãos e até morte, devido à intolerância religiosa. No entanto, as ameaças dos lobos vorazes são perseguições internas, são ataques internos, pois estão no meio do rebanho, no meio da igreja. São ataques sutis, planejados, camuflados e de forma sorrateira, na ausência ou descuido do pastor quanto ao cuidado com suas ovelhas, no que tange à segurança e à alimentação da ovelha. Em Mateus 7, 15 e 16 nos diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes, devoradores, que têm a intenção de matar a ovelha. Verso 16: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Me chama a atenção que nesses 2 versículos é destacado vestidos como ovelhas, a intenção de manipular, fazer de conta, usar da demagogia da fé para se parecer com a ovelha. Mas o texto diz: pelos frutos os conhecereis. E o interessante é dizer que o verdadeiro cristão, o verdadeiro pastor, ele é conhecido pelos frutos, que é o seu caráter cristão, que é o seu dia a dia no comportamento, no seio da igreja, com o rebanho. E jamais se conhece uma ovelha, um líder, pelos seus dons. Porque alguns podem imitar ou cometer o abuso do uso dos dons. Mas o Senhor, que vê todas as coisas, conhece a raiz dessa árvore e sabe qual fruto ele ou ela está produzindo. O primeiro subtópico da lição nos fala os cuidados pastorais, Atos 20 e 28. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho, conforme Lucas 15, versos 4 ao 6. O Novo Testamento, ele emprega essa metáfora
ao tratar o relacionamento entre o pastor e o rebanho. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa a proteger os irmãos e as irmãs, o corpo de Cristo das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. E esse cuidado aparece nos ensinamentos de Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 6, em Mateus 7, para fundamentar a nossa fé cristã. Na sequência, o segundo ponto do primeiro tópico nos diz: depois da minha partida, versos 29 de Atos 20. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico, no futuro, em nosso tempo, nesses dias trabalhosos, em que as heresias se apresentam com uma roupagem nova para manipular a fé cristã. E por fim, o terceiro ponto deste primeiro tópico, a origem dos falsos mestres. Versículo 30, os lobos vorazes, eles surgem de dentro da igreja, dentre vós mesmos, quando diz o texto. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. Misericórdia, que Deus nos guarde e cada vez mais e mais renove a nossa fé, para que de forma apologética nós fazemos a defesa da nossa fé cristã. A sinopse do primeiro tópico nos diz: entretanto, vimos a importância de estudar um campo da teologia denominado apologética para orientar os crentes dos nossos dias para ter discernimento espiritual e defender a sua fé frente às inovações do gospel, teologia liberais e progressistas. Segunda carta de Paulo, no capítulo 11, versos 13 ao 15, na NVT, diz assim: esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolo de Cristo. Mas não me surpreende, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que os seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. 2 Coríntios 11, 13 ao 15. A seguir, o segundo tópico desta lição: o que é apologética? Como fazer a defesa da nossa fé com mansidão e equilíbrio? Você aí do outro lado, você é um apologeta sábio? É melhor ganhar o debate, o confronto, ou a alma dessa pessoa que você está debatendo? Mas nós sabemos que o que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas qual o seu comentário nesse contexto apologético? Escreva aqui o seu comentário, o seu posicionamento com base bíblica. Interaja conosco. No mais, deixe o seu like, ative o sininho para receber em primeira mão novos vídeos do canal. Vamos ao segundo tópico desta lição, logo após a vinheta.
O segundo tópico, o que é apologética, se divide em 3 subtópicos. Primeiro, definição, 1 Pedro 3:15. Segundo, a que defesa Pedro se refere no versículo 16. E o terceiro ponto, por que devemos combater as heresias? Primeiro ponto, definição, 1 de Pedro 3:15, a apologética cristã, de acordo com a lição, o comentarista pastor Ezequias Soares, a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e as suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta a um convencimento com um conteúdo fundamentado. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão, em 1 Pedro 3:15, é apologia numa tradução literal. É sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, a NVT, que eu emprego muito aqui, ela utiliza o verbo explicar. Assim, sempre preparados para explicar a quem pedir a razão da sua fé, do seu dogma. A apologética mostra que o cristianismo, ele é racional, ele é entendido. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica, sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento, intelecto, a nossa razão. Marcos, no capítulo 12, verso 30, isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, com as emoções e com o intelecto, na racionalidade da sua palavra. O segundo ponto, a que defesa Pedro se refere, versículo 16, a quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação tanto formal. Atos 22, 1, 25 e 16, como informal em 1 Coríntios 9, 3 e 2 Coríntios 7 e 11. Todavia, o versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. Isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo, em Atos 26, 24 e 25, e de Agripa, na mesma audiência, em Atos 26, 27 e 29. Ponto 3 do segundo tópico, por que devemos combater as heresias? Primeiro, para defesa própria, conforme 1 Timóteo 4,16, os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam, a saber, a forma de refutá-los biblicamente. Pois vários dos nossos irmãos saem para o evangelismo, o discipulado, e com mansidão e equilíbrio saber dialogar, refutar biblicamente aquilo que é contrário à sã doutrina. Segundo, para ajudar
aos outros na compreensão da fé, principalmente os que rejeitam os pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra, conforme Timóteo 1:9. E nós temos a graça, a sabedoria de Deus para que com a palavra venhamos a convencer os contradizentes com a graça, com o Espírito Santo sobre a nossa vida. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxodo dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo e fazermos isso com graça, mansidão e longanimidade, sabendo que é o Senhor, o Espírito Santo, que vai convencer essa vida, essa alma para a glória de Deus. A seguir, terceiro e último tópico da lição, o que são heresias. Daqui a pouco, o encerramento do estudo bíblico, e eu já quero orar pela sua vida, família, ministério e a igreja do Senhor. E que Deus nos livre, nos guarde de ataques à nossa fé cristã. Se você ainda não é inscrito nesse canal, é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva, deixe o seu like, comentário, compartilhe este vídeo com um amigo, familiar e professor EBD. Os slides e esboço desta lição estão disponíveis na descrição desse vídeo. Siga-nos nas redes sociais, @ruasebd, no Instagram e na página do Facebook para mais subsídios e atualizações diárias. Vamos ao terceiro tópico, logo após a conclusão e a oração final. É rapidinho, não saia daí, voltamos já. O terceiro tópico, o que são heresias, se divide em 3 subtópicos. Primeiro, seitas e heresias. Segundo, hereses no Novo Testamento. E terceiro, heresias de perdição, 2 Pedro 2:1. Seitas e heresias. A palavra hereses no Novo Testamento é traduzido como seita. Já pontuamos sobre Atos 5:17, 15:5 e 24:5. E heresias, 1 Coríntios 11:19, Gálatas 5:20 e 2 de Pedro 2:1. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos. Pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele, chamando Atos 25:4, a seita dos nazarenos. A palavra seita ela é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso devemos saber quando aplicá-los, para não cometer nenhuma irregularidade dentro desse novo formato de intolerância religiosa e suas legalidades. Os 3 subtópicos do terceiro tópico a seguir nos diz, ponto 2, hereses no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Atos 5:17, 26 e 5. A versão NAA traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja divisões, hereses, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. 1 Coríntios 11:19, Gálatas
5 e verso 20. Por fim, terceiro ponto, heresias de perdição, que já lemos esse texto, 2 Pedro 2 e 1. É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia, propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus e o que também nós veremos no decorrer da lição 2 até a lição 12, no estudo dessa temática apologética deste primeiro trimestre de 2025. E essas heresias distorcem toda a fundamentação bíblica dentro da nossa declaração de fé sobre a Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ao ser humano, a natureza, o pecado, a salvação, a origem, o destino, os anjos, a igreja e as escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere diretamente na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. João 14:6, Atos 4 e 12. É o que iremos defender a partir das lições seguintes deste estudo apologético. A sinopse do terceiro tópico nos diz: o apóstolo Paulo, ele adverte acerca das divisões no seio da igreja e condena as inovações doutrinárias que causam dissensões. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram as bases da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram a nossa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Glória a Deus. Concluímos que a defesa da fé cristã não ocorre somente no campo intelectual, por meio do conhecimento bíblico e fidelidade à doutrina. O combate aos falsos ensinamentos se dá também por meio de uma conduta cristã ilibada que testemunha a verdadeira doutrina de maneira prática. Jesus endossou essa verdade ao dizer que o mundo saberia que somos seus discípulos quando observasse o nosso exemplo de amor. João 13:35 nos diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Glória a Deus. Quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso e amado Deus, te rendo graças, Senhor, pela sua palavra, a sã doutrina, os seus ensinamentos, pela minha fé, Senhor, experiências que tenho contigo, que cada vez, Pai, tem tornado, Pai, sólido os ensinamentos e a prática na minha vida. Senhor, nos ajude nesse estudo que se inicia, nos dê graça e sabedoria para abordar as demais lições, combatendo as heresias e intercedendo por estes que distorcem a sua palavra. Que estes venham, Senhor, ao conhecimento pleno da verdade, do Evangelho de Cristo. Cremos na sua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Nos livra, ó Senhor, dos lobos vorazes, os falsos mestres e mercenários. Guarde a sua igreja, as famílias deste sistema corrupto em que este mundo, Senhor, jaz no maligno com suas ideologias nefastas e progressistas. Senhor, nos ajude neste ano de 2025. Deus, tenha misericórdia do Brasil, guarde o Brasil, as famílias, guarde a sua igreja, nos livra, Senhor, de um caos social e nos prepare cada vez mais e mais
para o seu arrebatamento, Senhor, que está às portas. Esta é a nossa oração. Amém e amém. Gratidão a todos por nos acompanhar neste início de trimestre e até o final desta primeira lição. Que este estudo bíblico e as demais lições possam continuar edificando a sua vida, família e ministério, bem como servindo de bênção na preparação da sua aula na Escola Bíblica Dominical. Aos irmãos e professores que se interessarem, estão disponíveis gratuitamente os slides Ruas EBD em PowerPoint e em PDF desta videoaula. Os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo, bem como nos comentários deste vídeo. E siga-nos nas redes sociais, @ruasebb, no Instagram e na página do Facebook. Ajude-nos nesse projeto. Compartilhe este vídeo com mais 3 pessoas com o objetivo de edificação espiritual, ministerial e salvação de almas. Também estamos disponibilizando o link do grupo fechado do WhatsApp com postagens e atualizações diárias apenas do administrador sobre a Escola Bíblica Dominical. Leitura diária, reflexão sobre a leitura bíblica em classe, slides, esboços, videoaula da semana e demais subsídios EBD. O link do grupo do WhatsApp está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo, bem como os demais links dos slides dessa lição. Nossos contatos estão disponíveis para agendamento e estudos bíblicos, seminários, pregação e escola bíblica dominical. Tudo para a glória de Deus, pois tudo vem dele e apenas somos seus servos e dispenseiros dos seus mistérios. No mais, gratidão a todos os colaboradores que apoiam este projeto. Se esta videoaula, os slides e esboços desta lição têm sido bênção para a sua vida e ministério, preparo da sua aula, querido professor, professora, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe, recomende esse conteúdo para mais uma pessoa. E se sentir, nos ajude com uma oferta voluntária de R$2 para manter as gravações, edições e equipamentos do estúdio, bem como a montagem e criação dos slides. O nosso Pix é o e-mail ruasebd@gmail.com e também o número do WhatsApp 47991912089. Temos o QR Code aqui do lado. Gratidão e muito obrigado por orar, interagir e apoiar esse projeto de estudo bíblico, evangelização e edificação espiritual. No mais, não deixe de baixar gratuitamente os nossos slides e esboço da lição, bem como de participar do grupo privado do WhatsApp para maiores atualizações diárias e subsídios da Escola Bíblica Dominical para facilitar a preparação, organização e o plano de aula da lição. Por fim, se o Senhor permitir, na próxima semana caminharemos juntos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical com a lição de número 2. Somos cristãos. Tem cristão aí? Então venha estudar conosco a lição de número 2. Somos cristãos. Gratidão pela sua atenção e interação nessa pré-aula, estudo bíblico, e que você tenha, juntamente com a sua família, um abençoado 2025 e também uma abençoada Escola Bíblica Dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.